Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 52, que está assim. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Esse discurso escandalizou os judeus que estavam ali ao lado de Jesus e até mesmo muitos dos discípulos de Jesus que acabaram julgando que o discurso de Jesus havia sido muito duro, porque eles não entenderam qual era a mensagem que Jesus estava comunicando através dessa sua comparação, a comparação da sua vida com carne e sangue que deveriam ser doados e consumidos pelos homens que quisessem ter vida eterna. Até mesmo na antiguidade, quando os cristãos se reuniam, eles eram perseguidos porque julgavam que eles praticavam canibalismo por conta de palavras de Jesus, como essas aqui, em que ele compara o seu sacrifício como o doar a sua carne e o seu sangue. No entanto, o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós precisamos nos apropriar de tal maneira do sacrifício de Jesus que isso possa ser comparado ao consumo de um alimento, mas de um alimento fundamental, essencial para a nossa vida, que nós não podemos deixar de comer. Há coisas na vida que nós podemos escolher comer ou não comer, mas há outras em que, principalmente em tempos de necessidades, nós precisamos nos alimentar e não temos como escolher. Jesus, então, colocou o seu sacrifício nessa categoria do indispensável, do irrecusável, do fundamentalmente necessário. Sim, carne e sangue do nosso Senhor Jesus representam o sacrifício de sua vida em favor do homem. O homem, portanto, que come a carne e bebe o sangue de Jesus no sentido espiritual, no sentido de apropriação espiritual dos benefícios do seu sacrifício, diz o Senhor Jesus, tem vida em si mesmo. Versículo de número 53. Ou seja, sem Jesus nós não temos vida, nós não somos vivos, nós não temos vida em nós mesmos. A vida que temos sem Jesus é sem dúvida nenhuma qualquer outra coisa menos vida, porque o Senhor Jesus é aquele que nos dá a vida e vida em abundância. Se nós não nos apropriarmos das virtudes do sacrifício de Jesus por nós, não teremos vida e permaneceremos mortos em nossos delitos e pecados, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. Jesus também nos ensinou que quem come a carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna, ou seja, viverá para sempre. E alguém pode questionar, mas a morte existe? E é evidentemente que a morte existe. A morte física é uma experiência que está destinada a todo ser humano até a volta de Jesus. No entanto, não haverá morte espiritual, não haverá morte eterna para aquele que se apropria, aquele que aceitou o sacrifício de Jesus para a sua vida. Não haverá morte espiritual, não haverá morte eterna para aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e entendeu que na cruz do Calvário foi o Senhor quem se sacrificou em seu lugar. Meu amigo, minha amiga, quando nós declaramos que temos a vida eterna, declaramos que não haverá jamais um fim para o Filho de Deus que entregou o seu coração a Jesus. Não há nenhum
nenhum temor pelo futuro, não há nenhuma dúvida no que diz respeito ao outro lado, às questões eternas. Não haverá dúvidas em nenhum coração que se entregou a Jesus e o tem como seu Senhor e Salvador pessoal. Quem comer da carne de Jesus e beber do seu sangue tem a vida eterna, porque será ressuscitado no último dia, e ao ser ressuscitado no último dia, viverá então para sempre. Quem comer da carne e beber do sangue de Jesus tem sua vida unida a Deus. Meu amigo, minha amiga, uma das coisas que acontece quando nós nos alimentamos, quando nós consumimos um alimento, é que esse alimento acaba sendo apropriado pelo nosso corpo. Ele começa a fazer parte do nosso corpo. Quando nós então aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, quando nós nos apropriamos do seu sacrifício representado pela carne e pelo seu sangue, nós nos tornamos um com Ele. Nós temos a nossa vida unida a Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: permanece em mim e eu nele. E obviamente uma vida que está vinculada intimamente a Cristo Jesus é uma vida totalmente diferente. É uma vida que tem a vida eterna, é uma vida que tem vida em si mesmo, é uma vida unida a Deus, e quando estamos unidos a Deus, nós podemos declarar, como Paulo declarou em Romanos capítulo 8, que se Deus era com ele, quem poderia ser contra ele? Meu amigo, minha amiga, quando Jesus declarou, que quem comer da sua carne, beber do seu sangue, permanece nele, ele está apontando para essa unidade perfeita com ele, que nos levará sem dúvida nenhuma na direção do Pai para uma vida eterna e gloriosa. Portanto, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e não tenha esse discurso como discurso duro, mas tenha esse discurso como discurso da sua vida. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, portanto, faça isso e venha nos visitar nos nossos cultos, no primeiro culto às 9 horas da manhã, aos domingos, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Que Deus o abençoe ricamente e que você possa realmente ter em Jesus Cristo a sua vida em abundância, vida eterna, vida unida em Cristo Jesus. Que seja assim, em nome dele. Amém.